Nesse estudo de caso, eu vou mostrar aqui para vocês tudo sobre o projeto dessa subestação de 1000 kVA para atender um prédio de 37 andares. Eu vou mostrar todas as dificuldades e todas as decisões difíceis que foram necessárias para o andamento desse projeto, para vocês terem uma noção de como é o dia a dia nesse trabalho de projetista de subestações. A principal dificuldade desse empreendimento foi justamente a principal característica dele. Como é um grande empreendimento, as etapas são muito demoradas. Para vocês terem uma ideia de como funciona, na etapa de estudo preliminar é feito mais ou menos uma análise de todo o empreendimento, onde a gente faz algumas previsões. A partir dessas previsões, o pessoal vai dando andamento nos projetos. O problema do projeto elétrico é que ele é um projeto complementar, ele vem complementar outras disciplinas. Desde a etapa do estudo preliminar, onde eu passo o tamanho da subestação, o tamanho da sala de medição, o tamanho da sala do gerador, todas essas informações elas são informadas, elas são passadas para os demais projetistas das outras disciplinas, né, principalmente arquitetônico, no início do projeto. Só que até tudo ficar pronto para que eu retome esse projeto e faça a minha parte, demora muito. E qual que é o problema disso? Quem manda e desmanda no seu projeto de subestação é a concessionária. Nesses 3 anos, a concessionária fez várias atualizações na norma, e quando eu peguei esse projeto para fazer, muita coisa tinha sido alterada, eu tive que mudar muitas coisas. Antigamente, bem no início desse estudo preliminar, a subestação ela poderia ficar no subsolo. A concessionária mudou tudo isso e agora ela obrigatoriamente precisa ficar no térreo. E qual que é o problema de você tirar uma subestação que ocupa uma certa área do subsolo e de repente eu informo para o arquitetônico que eles vão ter que realocar toda essa área no térreo, né? É um problemão. Vocês podem ver aqui, ó, neste desenho, que ela tem quase 9 metros por 4,40. É uma área considerável ali quando a gente está falando de prédios residenciais, onde cada metro quadrado tem um valor agregado muito, muito alto. Se a concessionária te impõe uma certa medida, você tem que aplicar essa medida. Ou você faz isso, ou você fica sem energia no prédio. Fazer o quê? Eles mandam e a gente obedece. Só que o problema que eu enfrentei nessa situação não foi readequar o meu projeto, foi convencer os coordenadores do empreendimento que essa alteração era obrigatória, que ela precisava ser feita. E vocês vão entender aqui. No início, há alguns anos atrás, quando tudo isso começou, a subestação ela era muito menor. Para vocês terem uma ideia, aqui ó, é só um rabisco que eu passei para ele, as últimas dimensões que eu passei para eles refazerem o projeto. Aqui aqui temos um cubículo de entrada e proteção junto, né? Aqui vai ter uma caixa de passagem mais ou menos aqui. Os cabos eles passam por uma mufla, que faz a transição ali para barras de cobre. E aqui a gente tem TCs, TPs e o disjuntor de média. Beleza, ali a gente faz toda a proteção do circuito de média tensão. Saiu aqui do cubículo de proteção, ela passa aqui para um cubículo de transformação. Aqui entra a tensão 13.800 volts, ela é convertida para 380, que é a tensão aqui, equatorial, Goiás, né? E desse transformador ela já sairia para alimentar as residências, as muretas de medição das residências. E aqui é um cubículo de medição e um outro cubículo de transformação. Muitas coisas estão envolvidas nessa tomada de decisão aqui. Antigamente, essa subestação ela seria da seguinte forma: ela teria o cubículo de proteção, para fazer a proteção aqui do circuito de média tensão, e teria 2 cubículos seguidos de transformação. A equatorial não permite que seja utilizado transformadores acima de 500 kVA. Dessa forma, 2 transformadores de 500 para atingir ali a potência de 1000 kVA. Dessa forma, a medição de energia seria feita completamente em baixa tensão. Só que houve uma mudança na norma. Essa mudança diz que quando nós passamos com uma demanda de 300 kVA, eu não posso tratar o transformador como se ele fosse um transformador do grupo B, eu preciso atender ele como grupo A. E qual que é o problema disso aqui? A demanda do condomínio
é de 310 kVA, ou seja, eu preciso utilizar um transformador de 500 e com uma demanda de 300. Só que esses 310, eles são unicamente para as cargas do condomínio. O pessoal aqui desse prédio, eles colocaram muitas vagas verdes e pela norma, nós precisamos considerar uma demanda de 100% para todas as vagas, ou seja, de 300 kVA, 310 kVA, para chegar em 500 é muito rápido, é muito fácil você atingir isso aqui. Então, com certeza, eu precisaria de um transformador de 500 kVA só para o condomínio. Facilmente. Por eu precisar utilizar 500 kVA de demanda, eu não poderia fazer a medição dele em baixa tensão, como a norma exige. Por causa disso, eu precisei acrescentar aqui um cubículo de medição em média tensão. E aí o desenho fica justamente desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, um cubículo aqui que é realizado a entrada de energia, é feito a proteção, aqui tem todos os TCs e TPs. Depois da proteção, nós temos um cubículo de transformação, e esse transformador aqui, ele é um transformador encarado como um transformador grupo B, que a medição dele vai ser realizada em baixa tensão, através das muretas de medição. Aqui temos um cubículo de medição em média tensão para o transformador grupo A, que vai operar aqui com toda essa demanda de 500 kVA aqui no talo. O que eu quero que vocês entendam aqui agora, nesse momento, é que eu precisei acrescentar 2 metros, que é justamente 2 metros e 30, na verdade, né? Que é o espaço que esse cubículo de medição aqui em média tensão vai ocupar. Eu precisei aumentar o tamanho da subestação em 2 metros e 30 centímetros, que era um espaço que eles não estavam contando. E o pior, eu precisei tirar essa subestação do subsolo e jogar ela no térreo. Ou seja, tive que criar um desafio enorme para o pessoal da arquitetura, o pessoal da civil ali, do empreendimento, encaixar toda essa área aqui no térreo. Essa parte, para mim, não foi complicada, projetar isso aqui, redimensionar isso aqui e passar para eles. O problema, como eu havia falado, foi convencer que isso precisava ser feito. E foi uma discussão de dias. Eu passei essa nova dimensão para a equipe de coordenação, expliquei todo o ocorrido, e aí eles não queriam aceitar essa mudança, como se eu estivesse fazendo isso por um mero capricho da minha parte. E aí eu passei esse novo desenho aqui para eles, falei, ó, preciso encaixar essa subestação aqui no térreo. E eles não queriam aceitar. Eles começaram a questionar. Ah, mas por que você colocou essa medição aqui? Ah, mas por que esse transformador ocupa essa área? A gente não consegue diminuir. Ah, por que isso, por que aquilo? E eu tive que começar a explicar cada detalhe do desenho. Ah, mas eu não quero essa porta aqui de frente do transformador tá me atrapalhando. Eu quero colocar ela aqui na lateral. Enfim, me deu um grande desgaste ter que ficar justificando cada decisão técnica que eu tomei. A porta precisava ficar aqui na frente do transformador, que eu precisava desse cubículo de medição em média tensão. Além disso, eu ia precisar de um espaço grande para a sala de medição, que precisa ficar no térreo também, junto com a subestação, por norma da Equatorial. Eu não poderia estar colocando essa sala de medição em outro andar, ela precisa ficar no térreo, por norma. Aí um belo dia, esse coordenador ele foi falar com um instalador de subestação, e esse instalador de subestação falou que esse cubículo de medição não precisaria ser feito, que ele era mais caro e tudo mais. E aí esse coordenador ele mandou uma mensagem de WhatsApp ali no grupo, né, de coordenação. Ele queria que eu tirasse esse cubículo, porque ele era caro, que essa solução estava errada. Foi muito desrespeitoso ali comigo naquela hora, naquele momento. Depois de 3 dias discutindo isso com eles não querendo aceitar a minha solução, eu falei o seguinte, falei, olha, beleza, vou fazer o projeto do jeito que vocês querem, só que é o seguinte, se quando eu for aprovar esse projeto na concessionária, eu precisar refazer ele e voltar para a solução que eu estou indicando aqui agora, eu vou cobrar aditivo desse projeto, e vocês vão ter que esperar, vão perder o tempo de eu ter que refazer esse projeto e submeter de novo à concessionária. E quando eu falei isso, ele deu uma recuada e pediu para eu explicar melhor o motivo de eu estar tomando essas decisões. E aí eu comecei a mandar trecho de norma, tentando explicar. A norma, ela não é extremamente clara nisso. Ela precisa que você tenha um pouco de noção, um pouco de expertise ali na hora para entender exatamente o que ela está querendo dizer. Aqui eu separei alguns prints da norma
que eu mostrei para ele para justificar as minhas escolhas, né? E o primeiro foi esse aqui. Ele me pediu, me prova que você não precisa, me prova que eu preciso do cubículo de medição. Aí eu mandei esse exato print aqui para ele. Instalações de uso coletivo em edificações de múltiplas unidades consumidoras, entre parênteses, condomínio. Ele já está explicando do que ele está falando. Ele está falando de condomínio. E que possuam carga maior que 75 kW e até 300 kVA de demanda, podem ser enquadradas no grupo B, desde que satisfaçam as seguintes condições. Aqui ele foi bem claro, a norma foi bem clara. Até 300 kVA, você pode utilizar esse transformador como grupo B. No nosso caso, nós iríamos precisar de uma demanda de 500 kVA. Simples assim. Não podemos tratar esse transformador como grupo B. Ou seja, a medição dele precisa ser grupo A. Essa que é a questão. E aí, quando nós trabalhamos com normas, você pode ter a unidade consumidora atendida pelo grupo A com medição em baixa tensão, até 300 kVA. No caso de 500 kVA, a medição precisa ser em média. Só que quando eu mandei esse trecho aqui para ele não se deu por satisfeito. Ele não entendeu essa informação e continuou me questionando. Provavelmente, ele queria que estivesse um texto aqui na norma falando o seguinte: acima de 300 kVA, você tem que usar cubículo de medição, você tem que fazer a medição em média tensão. Você precisa do cubículo de média tensão quando for acima de 300 kVA, mas essa informação não tem. Mas quando você tem um pouco de conhecimento e lê essa informação aqui, você entende o que a norma está querendo te dizer. Só que ele não se deu por satisfeito. Falei, beleza, vamos tentar aqui dialogar um pouco mais. Aí eu mandei esse trecho aqui da norma para ele. Quando o condomínio com carga instalada acima de 75 kW e até 300 kVA for enquadrado no grupo B, o seu padrão de medição deve atender o desenho 29B. Ou seja, se ele está entre 75 kW e 300 kVA, ele pode ser utilizado esse 29B, esse desenho da norma 29B, que é justamente esse desenho aqui, ó, desenho 29B da norma. Aqui ele mostra um CPG, que é como se fosse um quadro geral ali. Ele tem um disjuntor geral, ele deriva para outros disjuntores, onde um disjuntor faz a proteção da mureta e o outro disjuntor faz a proteção da medição de condomínio. Isso aqui é um exemplo de medição de grupo B, medição de condomínio, né? Aqui ocorre uma medição indireta. Mas, na norma aqui, ó, ele queria que eu fizesse a medição do condomínio dessa forma aqui, uma medição indireta em baixa tensão. Porém, nos dois prints que eu mandei da norma, é bem claro que acima de 300 kVA você não pode utilizar aquele tipo de medição. E assim, para convencer ele disso, eu tive que mandar várias prints aqui, por exemplo. A norma ainda tem um desenho que ele fala aqui, ó, subestação abrigada compartilhada com os dois transformadores trifásicos do grupo B e do grupo A. Eu mostrei para ele o transformador grupo B, que vai alimentar a carga dos apartamentos, ele vai receber o cabeamento do transformador, esse disjuntor vai fazer a proteção do circuito geral, esse CPG ele vai ter disjuntores que vão fazer a proteção das muretas de medição de todos os apartamentos. Esse transformador grupo B vai realizar essa medição. Já o outro transformador que nós já vimos aqui, que ele não faz parte do grupo B, ele é grupo A, olha só como a norma indica o layout da subestação. Nós temos aqui um transformador grupo B, que é muito parecido com o modelo que nós temos lá. Aqui esse desenho, ele está mostrando aqui uma entrada aérea na subestação. Lá no caso, ela é uma entrada subterrânea, mas é muito parecida. Ele vai entrar aqui um cabo de média tensão, através de uma caixa de passagem, ele vai subir, vai passar por uma mufla, onde é feita a transição de cabo para barramento de cobre. Esse cobre, ele vai subir aqui, vai descer e vai passar por uma chave seccionadora, que vai passar por TCs, TPs e disjuntor de média tensão. Esse disjuntor de média tensão está fazendo ali a proteção de tudo. Os TCs e TPs aqui estão pegando informações ali do circuito, referência de corrente e tensão, para
enviar informações para o relé, que é o relé que vai fazer a proteção de toda essa subestação, e o disjuntor de média tensão, ele está fazendo aqui a proteção de todo o circuito. O relé é a cabeça ali da subestação, ele é o equipamento que pensa aqui na subestação, e ele tem a função de enviar o comando de trip aqui para o disjuntor, para ele seccionar o circuito caso tenha algum problema. Então deu um problema, o relé identifica esse problema e manda o disjuntor abrir o circuito e desenergiza tudo. Saindo desse cubículo de proteção, o vergalhão ele passa aqui e ele aqui ele tem uma derivação, onde ele é derivado aqui para ir para o transformador de grupo B, ele passa aqui por outra chave seccionadora, dessa vez com base fusível, passa pelo transformador, é feita a transformação da tensão, 13.8 vai para 380, e aqui ele segue para o CPG, que é o quadro geral ali das muretas, e ali ele segue para baixa tensão e alimenta os apartamentos. A outra parte do circuito, ele continua aqui em média tensão, passa aqui por essa mufla, e aqui é feito a medição em média tensão. Porque até aqui não tem nenhum, a energia não foi medida. A energia que passa aqui para os apartamentos, ela vai ser medida em baixa tensão, nas muretas. Aqui no cubículo de medição, ele vai passar por uma outra chave seccionadora sem base fusível, vai passar aqui por TCs e TPs, que vão pegar ali informações que estão passando ali nesse circuito e vão mandar informações para o medidor para realizar o faturamento. Toda energia que passar por aqui, ela já vai ser medida. E aqui a energia já medida passa por outra chave seccionadora com base fusível, passa pelo transformador, é convertida de 13.800 para 380 e aí segue para a instalação em baixa tensão da unidade. Essa é a forma correta para instalação da subestação nesse caso. O que é o problema que enfrentamos aqui é que a norma da concessionária está em constante mudança e a concessionária não te avisa que ela mudou a norma. É muito diferente de uma NBR, por exemplo, que quando tem uma atualização, todo mundo fica sabendo. A concessionária, ela simplesmente está ali o tempo todo estudando a própria norma, ela acha necessário mudar alguma coisa, ela vai lá, muda, altera a data ali de alteração e não avisa ninguém. Inclusive, é um erro você ir lá no site da concessionária e baixar a norma. Por exemplo, você pode chegar aqui, ó, colocar aqui, ó, normas técnicas equatorial. Você vem aqui, normas técnicas de conexão. Aqui você tem acesso a todas as normas da concessionária. A maioria das concessionárias tem isso aqui. Eu acho que no Brasil todas têm. E aí você consegue aqui, ó, baixar todas as normas. No caso aqui a norma que você precisa entender para fazer projeto de subestação, NT02, fornecimento de energia elétrica até 34,5 kV. E essa aqui, fornecimento de energia elétrica para múltiplas unidades consumidoras. No caso aqui, como é um prédio residencial, ela se enquadra nessa norma aqui. Então você tem que ter ali o domínio dessas duas normas. Só que se eu vim aqui e baixar ela, aqui ó, data da publicação, a última publicação dela foi ano passado, dezembro de ano passado, início desse ano. Você baixa essa norma e você deixa ela guardada no seu computador. E você vai trabalhando com essa norma que você baixou no seu computador. A concessionária muda lá, ela não te avisa. Se você não tem o costume de olhar sempre aqui no site, você vai trabalhar com norma desatualizada, vai sofrer reprovações. Sempre trabalhe com a norma aqui do site. Sempre entre no site, vem aqui, ó, clicou em download, ele vai abrir aqui a norma para você, e você vem aqui e faz todo o estudo. Você pode verificar tudo, todas as informações aqui, todos os desenhos técnicos. O problema foi justamente esse, como demorou muito para o projeto andar, de fato, a norma mudou e foi necessário fazer readequações. Quando a gente trabalha com projetos de grande porte, principalmente prédios residenciais, comerciais, que demoram muito tempo para sair da fase de idealização e realmente da obra, da conclusão dos projetos e da obra, esse tipo de coisa acontece muito. Eu já conversei com muito arquiteto, eu já conversei com muitos profissionais na área. Esse aqui é um problema comum, acontece com todo mundo. A concessionária muda a norma e a gente tem que adequar. Simplesmente isso. Então, assim, teve todo um desgaste, tive que provar que o que eu estava falando era correto para essa equipe de coordenação, e depois de muito custo, depois de ameaças,
de aditivo, né? Porque se você, como projetista, quer ameaçar alguém, você fala de aditivo, porque o pessoal não gosta de aditivar projeto. Finalmente, eu consegui fazer com que o coordenador entendesse tudo que estava acontecendo ali, as modificações necessárias. Aqui eu mostrei para vocês o desenho em CAD, né? No AutoCAD. Esse desenho em CAD aqui, ele foi só para passar dimensões para ele. Todo o projeto predial é feito em BIM. Hoje em dia, CAD não resolve mais a vida do projetista. O projeto ele é feito em BIM. E aí eles vão fazer o arquivo deles, vão me passar o IFC, e aí sim eu vou entregar o projeto em BIM, certo? A ideia desse vídeo aqui foi passar para vocês a noção de como que é o dia a dia aqui, todas as dificuldades de um projetista, como lidar com normas da concessionária, lidar com pessoas. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma, traga um conhecimento novo. Eu acredito que não tem muito conteúdo assim na internet, eu pelo menos nunca vi. E se algum de vocês aí passou com uma situação parecida, de ter que mudar radicalmente o projeto da subestação, ou precisar ter um diálogo mais acalorado com outros profissionais, deixe aí nos comentários a experiência de vocês, vamos trocar uma ideia aí e compartilhar aí experiência e conhecimento. Se você também gostou desse tipo de vídeo, que eu pretendo trazer mais desse modelo de vídeo aí, deixe aí nos comentários também. Deixa seu feedback, que a ideia aqui é sempre estar melhorando a qualidade do conteúdo e trazer aqui muita informação e conhecimento para vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo.